Folha TV, apoio Plainge. Peixes ornamentais de água doce ou salgada são bonitos, mas dentro de aquários. Fora deles, viram problema. Um grupo de estudantes da Universidade Estadual de Londrina vem pesquisando as chamadas espécies invasoras e as consequências da presença delas. O resultado é preocupante. Olhando assim de fora, parece tudo bem. Mas as águas da bacia do Alto Rio Paraná escondem problemas. Rios e lagos vêm abrigando peixes que não deveriam estar lá. Espécies bonitas e realmente inofensivas, como o beta, por exemplo, dentro de aquários. Fora desse ambiente geram desequilíbrio ambiental. Várias espécies vêm tomando nossos rios. É o que constatou uma pesquisa de um grupo do Laboratório de Ecologia de Peixes e Invasões Biológicas, o LEPID, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina. Essa é uma das maiores causas de extinção de espécies, né? A segunda maior causa, né? Então, até que ponto nós vamos ficar perdendo espécies assim, sem saber quais medidas tomar para se evitar essa perda de espécies, né, nativas, né? Sendo que a primeira causa é a destruição de hábitats, né? E a segunda causa é a invasão de espécies que não são nativas da nossa bacia, né? Então, muitas espécies até deixam de ser conhecidas justamente pelas espécies que são introduzidas competirem com ela e elas acabarem sendo extintas localmente. Uma das espécies invasoras, a Mato Grosso, começou a aparecer em 1994. É a mais comum nos rios da bacia do Alto Rio Paraná. Além de descobrir as espécies invasoras, o estudo também buscou saber como elas foram parar nos rios. Pesquisa que vai dar origem à tese de mestrado do Diego. Na bacia do Alto Rio Paraná, a maior causa de introdução é por escapes de tanque, né? Só que uma outra grande causa foi que cerca de 33 espécies não nativas da bacia começaram a ocorrer nessa região após a inundação da barreira geográfica do Salto de Sete Quedas, né? Que foi promovida pela inundação de Itaipu, né? Do reservatório de Itaipu. Sendo o aquarismo uma outra causa, né? Só que ela é responsável pela introdução de menos espécies. O aquarismo não é a principal causa, mas é uma delas, assim como a falta de informação. Há quem ache que é um bem dar mais espaço ao peixinho, ou então que eles poderiam ajudar até a embelezar o igapó, por exemplo. Depoimentos que preocuparam a equipe. Sim, a gente teve um relato que tem um senhor... Pode ter mais, né, pessoas, que eles compram o peixe, acham bonito, o peixe é meio barato e solta ele em riachos para ver, né, falar, seja feliz, né, no seu ambiente natural, ter mais espaço do que colocar dentro de um aquário pequeno e tal. Então tem um senhor que a gente ouviu falar que ele compra alguns peixes que são baratos e coloridos e chega a soltar no igapó. E isso acaba prejudicando as espécies nativas de peixe, né, que estão localizados no igapó. As consequências são graves. Segundo os especialistas, é a segunda principal causa de extinção biológica. Além da competição por alimento, as espécies invasoras podem ainda provocar doenças. Com isso, os estudantes já descobriram que no Lago Igapó, elas estão substituindo as nativas. A gente foi observar os peixes que por fora do rio, ou por fora do igapó, que espécies que estavam ali, que dava pra gente ver. E chegando no igapó, a gente conseguiu ver uma curvina morta, uma tilápia morta e alguns tucunarés nadando. Aí tinha um pescador perto, eu perguntei pra ele, falei assim, que peixe que tá pegando bastante aqui, né, em quantidade? Ele falou assim, rapaz, pega bastante tilápia. Aí a gente perguntou, eu falei assim, mas aquele carazinho, né, que é um geófagos,
ele é nativo daqui. Eu falei assim, tá pegando bastante? Ele relatou, falou que fazia muito tempo que não via e fazia muito tempo que não pegava pescando, né? Aí a gente tá meio que deduzindo assim que a população está diminuindo por causa dessas espécies que estão sendo invadidas, né, no Lago Igapó. O chamado cascudo abacaxi, bastante comum em aquários, vem se tornando frequente também nos rios. Nos Estados Unidos, ele vem causando estragos e por aqui em menor escala. Em Sertanópolis, a equipe chegou a capturar um exemplar com 61 centímetros. Então, em algumas localidades no Rio Tibagi, na foz do Rio Tibagi, já podemos detectar a presença desse cascudo, né? E, consequentemente, podemos inferir que ele está causando desbarrancamento, né, e assoreamento do rio nessa região, além da influência do próprio reservatório de capivara. E ele não é o único, não. Esse peixe aí, o Oscar, bonito e com contraste de cores que chama a atenção. Mas ele cresce e muito. Além disso, não vive muito bem em sociedade. O Oscar, em alguns mananciais, por exemplo, tem uma história do Oscar no Ibirapuera, quando ele foi um dos primeiros peixes a serem soltos lá, até mesmo antes das tilápias, que além dele predar aquelas espécies nativas, pequenininhas, né, que geralmente são espécies pequenas que ele preda, e ele toma conta de território, então ele expulsa o território e extremamente agressivo, né, uma espécie bonita, mas extremamente agressiva. Então o Oscar, ele seria uma espécie até de um manejo um pouco mais tranquilo do que a tilápia, por exemplo, mas quando ele está estabelecido e se torna invasor em grandes rios, aí não tem também o que fazer. O impacto dele também é grande, como predador. O professor, que é orientador do estudo, vem pesquisando o assunto desde 1999 e garante: os danos são irreversíveis, tanto que os Estados Unidos gastam 120 bilhões de dólares por ano para minimizar o impacto dos invasores. Por aqui, nenhum real. Não há sequer um plano para conter essas espécies não nativas. Pelo contrário, há até um incentivo para a inserção da tilápia, também invasora. A tilápia é uma excelente invasora, mundialmente conhecido como tal. Há casos, tanto na própria África, que ela é originária, o grande grupo é originário da Bacia do Nilo. E tem algumas outras espécies próximas ali. Mas na África do Sul, por exemplo, ela já eliminou várias espécies de diversos mananciais ali, né? No Panamá, problemas seríssimos com tilápia. Por quê? Além dela ser uma alta competidora, excelente, né? Tanto que o motivo de se criar ela, porque ela é uma espécie rústica, na qual eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a criação dela. Eu acho que deveria ser criado em sistemas fechados, tanques escavados, com alta tecnologia como frango, como polvo, enfim, como o pessoal trabalha profissionalizante, né? Mas em ambiente público, em águas públicas, elas escapam, elas são competidoras, são predadoras sim de fases juvenis, elas alteram a qualidade de água onde elas se tornam invasoras, né? E aí, como que vai ficar? Uma grande quantidade de propriedades sendo viabilizadas com fomento, com dinheiro público, né, com dinheiro inclusive dos nossos impostos, o Ministério favorecendo a isso e sem simplesmente ignorando o que o meio científico vem denunciando, que é uma espécie que pode sim se tornar invasora, é o que eles não alegam que não, mas está acontecendo em alguns locais. Haja vista o reservatório de Barra Bonita, no estado de São Paulo. Ela tomou conta dali. O professor faz o alerta: retirar ou acabar com as espécies invasoras nos rios é impossível, mas algo precisa ser feito e logo, antes que seja tarde demais. Eu não sei o que se pretende até os órgãos de tomadores de decisão, mas se não for feito nada de imediato, nós vamos nos tornar um país que tenha maior biodiversidade, um país muito parecido com a Europa, né? Ou seja, o que nós estamos perdendo, né? Então aqui nossa pesquisa é até quando e quanto nós podemos perder de espécies, né? Essa é a grande questão. A equipe vem fazendo a parte dela, estudando, pesquisando e dando o alerta. O tema vai virar tese de doutorado, de mestrado e ainda assunto de trabalho de conclusão de curso. Além disso, os estudantes desenvolveram um material informativo, peixes introduzidos por aquarismo,
na bacia do Alto Rio Paraná. Além desse cartaz, folders para serem distribuídos em lojas que vendem peixes ornamentais e em escolas. Eu vou ver as espécies que estão ocorrendo nos ribeirões e também as espécies que estão sendo introduzidas, fazer um levantamento dessas espécies. Além das consequências que podem ser desastrosas, soltar peixes que não são nativos dos rios, como os de aquário, por exemplo, é considerado um crime ambiental. A multa vai de R$ 1.500 a R$ 500 mil, dependendo da quantidade e também da espécie. Problema já detectado pela Aqualum, associação que tem 9 anos e reúne aquaristas de Londrina. Tanto que a última edição da revista, publicada pelo grupo, fala sobre o assunto. As espécies encontradas nos rios, que são espécies ornamentais, a maior causa provavelmente é pela criação desses peixes, que pode não estar evitando a fuga desses peixes da criação. Aí seria uma fuga em maior quantidade. Porque na verdade o aquarista ele tem uma responsabilidade muito pequena frente a isso, porque não chega a causar um impacto tão grande. Mas é por ele que a gente quer começar a conscientização. Ele esclarece que, inclusive, existem os 10 mandamentos do aquarista consciente. Sim, a gente vê como problema, tanto que a gente trabalha isso em nossa revista, conscientizando os aquaristas de que nós temos que ter a natureza dentro do nosso aquário, mas preservar a natureza da forma que ela é, não fazendo a introdução de espécies que possam desequilibrar algum rio ou algum riacho. Muitas lojas que vendem peixes seriam parceiras no trabalho de orientação, tanto para devolução, caso a pessoa não queira mais o peixe, ou então para encaminhamento para um criador ou aquarista. Para a associação, o caminho é a conscientização. O caminho é a informação. É a informação, conscientizar os aquaristas para que façam a sua parte e conscientizar também os produtores de peixes ornamentais e também peixes de corte, para que trabalhem de uma forma que seja seguro, que não escapem exemplares para dentro dos rios.